a verdadeira razão do Natal. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 24 de dezembro. Você está planejando aproveitar o período natalino para contar a seus filhos ou amigos sobre o propósito do Natal? Nesse caso, o que você vai dizer a eles? Embora costumemos meditar no nascimento de Jesus nesta época do ano, seu propósito em vir à Terra não foi para nos dar a doce imagem de um bebê em uma manjedoura em Belém. Aquele bebezinho nasceu para morrer por você e por mim, pagando assim pelo perdão dos nossos pecados. Ele nasceu para morrer na cruz, a fim de que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por essa razão, sempre disse aos meus filhos quando eles eram pequenos: não pensem apenas em um bebê em uma manjedoura na época do Natal. O Natal tem a ver com muito mais do que isso. Ele tem a ver com Deus vindo à Terra em carne humana para poder morrer na cruz, pagar pela sua salvação e destruir todas as obras do diabo na vida de vocês. É nisso que se resume o Natal. As pessoas raramente pensam na cruz na época do Natal, porque esta é a época separada para celebrar o nascimento de Jesus. Mas, em Filipenses capítulo 2, Paulo liga os dois pensamentos. Enquanto escreve sobre Deus se tornando homem, Paulo continua expressando a razão fundamental pela qual Deus escolheu tomar essa atitude impressionante. Ele diz no versículo 8: E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Por ser hoje véspera de Natal, quero usar essa pedra preciosa para discutir a verdadeira razão do Natal, que está contida nas verdades encontradas nesse versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus foi reconhecido em figura humana. Essa palavra figura é a palavra grega esquema. Isso é extremamente importante, pois se trata exatamente da mesma palavra usada nos tempos antigos para retratar um rei que trocava as suas vestes reais por um breve período pelas vestes de um mendigo. Que maravilhoso o Espírito Santo ter inspirado o apóstolo Paulo a usar essa mesma palavra. Quando Jesus veio à Terra, foi um momento em que, de fato, o Deus Todo-Poderoso despiu-se da sua aparência gloriosa e trocou-as pelas vestes de carne humana. Embora o homem seja maravilhosamente formado, sua estrutura terrena é potemporal e não pode ser comparada à aparência gloriosa e eterna de Deus. Entretanto, em nome da nossa redenção, Deus deixou de lado toda a sua glória radiante, revestiu-se de carne humana e manifestou-se de forma muito semelhante a um ser humano. Essa é a verdadeira história de um rei que trocou suas vestes reais e revestiu-se das vestes de um servo. Mas a história não para por aí. Jesus, o nosso rei que trocou suas vestes reais pelas roupagens de carne, nos amou tanto que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra humilhou é a palavra grega tapeinau e significa ser humilde, ser modesto e estar disposto a se abaixar a qualquer nível que seja necessário. Isso descreve a atitude que Deus teve quando se revestiu de carne humana. Pense em quanta humildade teve de ser necessária para Deus abrir mão da sua glória e se rebaixar a fim de se tornar como um membro da sua criação. Reflita sobre a grandeza do amor de Deus que o levou a se despir de todo o seu esplendor e se tornar como um homem. Acho isso impressionante, particularmente quando penso na frequência com a qual nossa carne luta diante da ideia de ser humilde ou de preferir outra pessoa a si mesma. Mas Jesus se
humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra obediente me diz que não se tratou de uma experiência agradável a qual Jesus aguardava com expectativa. Humilhar-se a esse ponto exigiu a obediência deliberada de Jesus. Como Deus pré-existente, Jesus veio à Terra com esse propósito. Mas, como homem revestido de carne, ele desprezava a ideia da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E só pôde suportar essa vergonha porque sabia quais seriam os resultados. Para Jesus ser obediente como homem, ele teve de escolher obedecer ao plano eterno de Deus. A palavra obediente, que é usada para descrever Jesus, é a palavra grega upakouo, da palavra upo, que significa sob, e a palavra akouo, que significa eu ouço. Quando são combinadas, essas duas palavras retratam alguém que está upo, debaixo da autoridade de outrem, e akouo, ouvindo o que seu superior está dizendo. Depois de ouvir e de receber essas instruções no coração, essa pessoa então executa as ordens do seu superior. Assim, a palavra upakouo nos diz que as pessoas obedientes estão, primeiro, debaixo de autoridade. Segundo, ouvindo o que o seu superior está dizendo. E terceiro, executando as ordens que lhes foram dadas. É isso que a palavra obediente significa nesse versículo, e é isso que obediência significa para você e para mim. Como você pode ver, até Jesus teve de chegar a este lugar de obediência. Embora ele soubesse que era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, isso não significava que sua carne estivesse feliz em morrer na cruz como o Cordeiro de Deus. De acordo com Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Jesus teve de se humilhar e de se tornar obediente a fim de cumprir o plano de Deus. Ele não estava aguardando com expectativa a experiência da morte em uma cruz. Ele fez a escolha de se humilhar e de pagar o preço necessário a fim de cumprir o plano do Pai. Parte do plano do Pai era que Jesus se humilhasse, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra até vem da palavra grega mekri, cujo real sentido é até o ponto de. A palavra grega mekri é suficiente em si mesma para dramatizar a questão, mas o versículo continua dizendo que Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz. A palavra até, subtendida na frase e até a morte de cruz, é a palavra grega de, e que enfaticamente significa até. O grego traz em si esta ideia. Você consegue imaginar? Jesus se humilhou tanto e tornou-se tão obediente que ele até se rebaixou o suficiente para ter uma morte miserável em uma cruz. Recomendo enfaticamente que você dedique tempo hoje para refrescar sua memória sobre todo o processo da crucificação. Essa era genuinamente a pior morte que uma pessoa podia suportar. O fato de Jesus se humilhar a ponto de morrer até a morte de cruz demonstra o quanto ele estava disposto a se humilhar para redimir você e eu. Simplesmente pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, revestido de glória desde a eternidade passada, veio a esta terra formado como um ser humano no ventre de uma mãe humana com um propósito, para que ele pudesse um dia morrer uma morte miserável em uma cruz para comprar a nossa salvação. Tudo isso exigiu humildade em um nível muito além de qualquer coisa que jamais poderíamos compreender ou de qualquer coisa que jamais foi exigida de qualquer um de nós. Mas essa foi a razão pela qual Jesus veio. Portanto, ele escolheu ser obediente até o fim, se humilhando a ponto de morrer uma morte horrível em uma cruz e, através dela, comprar nossa salvação eterna.
Portanto, ao celebrar o Natal nesta noite e amanhã, esteja certo de lembrar seu verdadeiro propósito. Não se trata simplesmente de um tempo para refletir sobre o bebê que nasceu em Belém há tanto tempo. Esse bebê era Deus manifestado na carne. Ele nasceu para morrer por você e por mim. Jesus estava tão disposto a fazer tudo o que fosse necessário para nos redimir de Satanás e do pecado, que ele se humilhou até a morte em uma cruz. É isso que significa o Natal. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, te agradeço por vir à terra para poder me redimir. Quando penso até onde tu te dispuseste a ir para me salvar, isso me faz querer esse amor, gritar, celebrar e chorar de gratidão. Tu me amas tanto e eu sou muito grato por esse amor. Sem ti, eu ainda estaria perdido e em pecado, mas por causa de tudo o que fizestes por mim, hoje sou livre. Minha vida é abençoada. Jesus é o meu Senhor, o céu é o meu lar e Satanás não tem direito de me controlar. Serei eternamente grato a ti por tudo o que fizeste para me salvar. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Quando você compara o ato definitivo de obediência a Deus realizado por Jesus com sua disposição de obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, você fica satisfeito com seu nível de obediência a Ele? Ou se vê deixando a desejar quanto ao que Ele requer? O que você pode fazer nesta véspera de Natal para ter de forma mais plena em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Existem maneiras específicas pelas quais você pode demonstrar humildade para com os outros ou preferir a outra pessoa mais que a si mesmo? Agora que você leu a pedra preciosa de hoje, o que vai mudar na sua maneira de falar com seus filhos ou com seus amigos sobre o verdadeiro propósito do Natal? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.